No mês passado, meu irmão publicou uma homenagem de Dia dos Pais no Facebook. Fotos dos gêmeos na praia em Guarujá. Fotos deles em um jantar de aniversário numa churrascaria em São Paulo. Uma legenda enorme sobre amor incondicional, sacrifício e o que significa ser pai. A publicação viralizou. 50.000 compartilhamentos em 3 dias. Comentários chamando ele de inspiração, pai dedicado, exemplo de homem. Eu li cada palavra daquela legenda sentada à mesa da cozinha do meu apartamento às 11 da noite, depois que os gêmeos já estavam dormindo. Eu tinha acabado de arrumar a lancheira deles para o dia seguinte. Tinha acabado de assinar uma autorização da escola para uma excursão. Tinha acabado de lembrar a Manuela de colocar o livro da biblioteca na mochila e de lembrar o Lucas de carregar o tablet e de lembrar os dois que no dia seguinte seria dia de foto na escola. Então, por favor, usassem a escova de cabelo de manhã. Eu fazia essas coisas do mesmo jeito que fiz todos os dias durante 12 anos. Meu irmão publicou uma homenagem à paternidade. Eu preparei lancheiras e assinei papéis. Na apresentação de talentos da escola, na tarde seguinte, os 2 gêmeos entraram juntos no palco. Um segurava um microfone, o outro segurava uma folha de papel. O que eles disseram fez meu irmão apagar a publicação em menos de 1 hora. Essa é a história dos 12 anos que levaram até aquela tarde. Meu nome é Camila Ribeiro. Tenho 36 anos. Tenho 2 filhos. Os nomes deles são Lucas e Manuela, eles têm 12 anos e são meus em todos os sentidos que realmente importam e, eventualmente, também na maior parte dos sentidos que a lei brasileira reconheceu. Eu não dei à luz a eles. Meu irmão não criou eles. O que realmente aconteceu fica em algum lugar entre esses 2 fatos, e levou muito tempo até eu conseguir descrever isso sem minhas mãos tremerem. Meu irmão, Marcelo Ribeiro, é 4 anos mais velho do que eu. Ele sempre foi a pessoa em torno da qual meus pais organizavam a vida inteira deles. As visitas às faculdades dele vinham primeiro. As decisões de carreira dele eram discutidas durante horas. Os relacionamentos dele eram tratados como grandes acontecimentos familiares. Eu era responsável. Aqui não precisava de tanto. Aqui ficaria bem. Quando Marcelo tinha 32 anos, ele teve um relacionamento curto com uma mulher chamada Patrícia Almeida. O relacionamento terminou antes de descobrirem a gravidez. Patrícia não estava em condição de criar filhos. Marcelo olhou para a situação e decidiu que também não estava em condição de criar filhos. Tinha um trabalho exigente numa multinacional. Viajava com frequência. Tinha uma vida onde não existia espaço para 2 bebês recém-nascidos. Meus pais absorveram essa informação e tomaram uma decisão sem me perguntar nada antes. Eles me ligaram numa quinta-feira à noite e disseram que Marcelo precisava de ajuda. Disseram que eu tinha 24 anos, era solteira e tinha tempo. Disseram que era um problema de família e que família resolvia problemas de família. 2 dias depois, apareceram no meu apartamento em Campinas com 2 bebês conforto, uma bolsa cheia de fórmula infantil e uma expressão no rosto que deixava claro que aquilo já estava decidido. Lucas e Manuela tinham 11 dias de vida. Eu quero ser muito precisa sobre como foram os meses seguintes, porque acho que as pessoas escutam uma história assim e imaginam algo caótico, visível, algo que alguém de fora perceberia e interromperia. Não foi assim. Por fora, parecia apenas uma mulher jovem decidindo ajudar a família. Parecia voluntário. Parecia uma escolha feita por amor ao meu irmão, aos meus pais e à minha família. E é isso que as pessoas em famílias amorosas fazem. Por dentro, o que aquilo parecia era algo mais próximo de uma porta se fechando atrás de mim antes mesmo de eu decidir atravessá-la. Eu trabalhava com administração num pequeno escritório de arquitetura. Morava num apartamento simples de 1 quarto. Tinha R$ 10.000 guardados. Não tinha experiência nenhuma com bebês e não fazia ideia do que estava fazendo e não tinha ninguém para perguntar às 2 da manhã quando os 2 choravam ao mesmo tempo e eu não conseguia descobrir qual precisava de quê. Eu descobri. Foi isso que fiz nos 12 anos seguintes. Descobri todos os dias. Mudei para um apartamento de 2 quartos e paguei a diferença sozinha. Reorganizei meus horários de trabalho e depois troquei completamente de emprego por outro com mais flexibilidade e salário menor. Aprendi tudo o que precisava aprender com livros emprestados da biblioteca municipal, fóruns de maternidade na internet, tentativa e erro e aquele tipo específico de competência que aparece quando fracassar simplesmente não é uma opção porque 2 crianças pequenas dependem de você para acertar. Marcelo visitou os gêmeos 4 vezes no primeiro ano.
Levava presentes em todas elas, presentes caros, do tipo que sinaliza generosidade sem exigir presença. Tirava fotos com as crianças e postava de vez em quando. Conteúdo de tio orgulhoso. Depois as visitas ficaram menos frequentes. Depois viraram telefonemas. Depois os telefonemas viraram mensagens. Nos aniversários, meus pais ajudavam quando podiam, o que não era com muita frequência, porque tinham a própria vida e assumiam que eu estava dando conta, e eu estava dando conta. Então não havia nada para interromper. Eu não pedi ajuda diretamente. Eu não sabia pedir ajuda da maneira que minha família entendia como pedir ajuda, porque eu tinha sido a responsável a vida inteira. E pessoas responsáveis resolvem as coisas. Então eu resolvi. Treinei 2 crianças ao mesmo tempo para largarem as fraldas. Fui a todas as consultas pediátricas, todas as reuniões escolares, todas as apresentações da escola e todos os jogos de futsal. Aprendi a fazer trança porque Manuela ligava para o cabelo dela. Aprendi a explicar divisão longa de 2 jeitos diferentes porque Lucas precisava entender de forma diferente da irmã. Sentei ao lado dos 2 durante febres, pesadelos e toda a crueldade específica da dinâmica social do ensino fundamental. Eu estive presente em tudo isso. Marcelo esteve presente nas publicações do Facebook. A situação legal evoluiu lentamente. Quando os gêmeos tinham 3 anos, entrei com um pedido de guarda formal porque eu precisava conseguir tomar decisões médicas sem correr atrás de assinaturas de pessoas que nunca estavam presentes. Marcelo assinou toda a documentação sem objeção. Assinou numa terça-feira e me mandou uma mensagem dizendo: "Obrigado por segurar as pontas." Quando os gêmeos fizeram 7 anos, iniciei o processo de adoção. Naquele ponto, Marcelo já estava praticamente ausente havia 4 anos. Patrícia tinha assinado a entrega voluntária da guarda pouco depois do nascimento. O processo correu sem grandes complicações além da burocracia normal de fórum, documentos e audiências adiadas. Lucas e Manuela se tornaram meus filhos legalmente numa quarta-feira à tarde, numa sala do fórum que cheirava a carpete velho e produto de limpeza forte. Depois, levei os 2 para comer pizza. Manuela perguntou se aquilo significava que agora eu era a mãe de verdade deles. E eu disse, sim. E ela respondeu, ainda bem, porque já faz muito tempo que eu te chamo de mãe na minha cabeça. Lucas disse, eu também. Eu chorei no carro na volta para casa enquanto os 2 discutiam sobre qual sabor de pizza era objetivamente superior. Foi um dos melhores dias da minha vida. Meus pais compareceram à audiência. Marcelo não. Ele enviou um cartão. Estava escrito, parabéns por oficializar tudo. A publicação de Dia dos Pais apareceu num domingo de manhã. Eu estava na cozinha preparando o café da manhã quando Manuela desceu segurando o celular e mostrou a tela para mim sem dizer nada. A expressão dela era aquela neutralidade cuidadosa específica de uma menina de 12 anos esperando para ver como um adulto vai reagir antes de decidir como ela mesma deve se sentir. A publicação era longa. Marcelo tinha escrito sobre paternidade, legado e o privilégio de ver os filhos crescerem. Usou a palavra sacrifício. Incluiu uma frase sobre escolher estar presente na vida de alguém ser uma decisão tomada todos os dias. Havia 11 fotos. Os gêmeos em várias idades diferentes. A mais recente era de uma visita 6 meses antes, quando Marcelo passou pela cidade e levou os 2 para assistir a um jogo do Corinthians na Neoquímica Arena. Eles estavam sorrindo na foto. Crianças de 12 anos entendem que às vezes você sorri para fotos. Eu li a legenda 2 vezes. Depois virei o celular com a tela para baixo sobre a bancada e terminei de fazer o café da manhã. Não falei nada negativo sobre a publicação para nenhum dos 2. Fiz ovos mexidos, pão na chapa e conversamos sobre a apresentação de talentos que aconteceria mais tarde naquela semana. Eles estavam ensaiando havia 3 semanas e ainda não tinham me contado exatamente o que iam fazer. Diziam que era surpresa. A apresentação de talentos aconteceu numa quinta-feira à tarde no ginásio da escola. Era aquele tipo de evento em que os pais ficam sentados em cadeiras de plástico assistindo 20 apresentações de qualidade extremamente variável e aplaudindo todas com o mesmo entusiasmo porque é isso que se faz. Eu estava sentada na 4ª fileira. Marcelo não estava lá. Meus pais também não. Quando anunciaram Lucas e Manuela, os 2 entraram juntos por lados opostos do palco e se encontraram no centro. Manuela segurava um microfone. Lucas segurava uma folha de papel.
Eu não entendi o que era até ele levantar o papel mais alto e eu conseguir enxergar o brasão oficial, o texto formatado e os nomes no topo. Era a certidão de adoção. Manuela falou primeiro. Disse que queria falar sobre uma palavra que as pessoas usam muito sem necessariamente querer dizer o que ela realmente significa. E essa palavra era família. Ela disse que família não era apenas quem tinha o mesmo sangue que você. Família eram as pessoas que apareciam. Lucas disse que queria falar sobre outra palavra, e essa palavra era presença. Disse que existia diferença entre estar presente numa foto e estar presente às 2 da manhã. Disse que existia diferença entre estar presente num jogo de futebol e estar presente no dentista, na aula de reforço de matemática, na semana ruim e na terça-feira comum. Manuela disse que a pessoa que esteve presente em todas as terças-feiras comuns da vida deles inteira estava sentada na 4ª fileira e que o nome dela era Camila e que ela era mãe deles. Lucas levantou a certidão de adoção e disse que aquilo apenas oficializava uma coisa que eles já sabiam muito antes do papel existir. Então os dois disseram obrigado, mãe, no microfone e o ginásio fez exatamente o que ginásios fazem nesses momentos. A mãe sentada na 3ª fileira me entregou um pacote pequeno de lenços de papel. Eu usei quase todos. Descobri que a publicação tinha sido apagada por uma amiga que tirou print antes dela desaparecer. Marcelo me mandou mensagem naquela noite. Dizia apenas, isso não foi justo. Eu fiquei segurando o celular por muito tempo olhando para aquelas 4 palavras. Pensei em 12 anos de terças-feiras comuns. Pensei na certidão de adoção e no cheiro de carpete velho e na Manuela perguntando se eu era mãe de verdade dela agora e no Lucas dizendo eu também. Pensei no que justiça realmente significa e em quem tem o direito de usar essa palavra e em quais circunstâncias. Eu não respondi naquela noite. Na manhã seguinte, mandei apenas uma mensagem. Escrevi, os gêmeos estão muito bem. Achei que você deveria saber disso, já que publicou sobre eles. Ele não respondeu. Meus pais me ligaram naquele fim de semana. A conversa foi desconfortável daquela maneira específica em que conversas ficam desconfortáveis quando todo mundo conhece a verdade, mas algumas pessoas ainda não estão preparadas para dizer essa verdade em voz alta. Eu deixei que eles ficassem desconfortáveis. Eu tinha conquistado esse direito. Lucas e Manuela voltaram para a escola na segunda-feira. Manuela tinha um trabalho de história para entregar. Lucas tinha uma resenha de livro. Eu assinei mais 2 autorizações escolares. A vida continuou do jeito que sempre continua. Comum, estável e completamente nossa. Eu quero dizer uma coisa sobre os 12 anos antes daquele ginásio porque acho que isso importa. Eu não fui mártir. Não passei aqueles anos sentindo pena de mim mesma, esperando reconhecimento ou mantendo uma lista mental de tudo que abandonei. Eu abandonei coisas reais. Meus 20 e poucos anos não tiveram absolutamente nada a ver com os 20 e poucos anos das minhas amigas. Minhas economias foram para fraldas e depois material escolar e depois aparelho ortodôntico da Manuela e depois um notebook decente para o Lucas quando a escola passou a usar praticamente tudo no sistema digital. Minha carreira tomou um rumo completamente diferente do que teria tomado em outras circunstâncias. Meus relacionamentos foram complicados do jeito que relacionamentos ficam complicados quando você é mãe solo aos 24 anos e depois aos 26 e depois aos 30. Eu fiz escolhas que não escolhi completamente e fiz essas escolhas todos os dias e depois fiz as mesmas escolhas de novo no dia seguinte. Mas eu também fui a pessoa que esteve presente durante toda a vida do Lucas e da Manuela. Eu fui a pessoa que a Manuela procurava quando precisava conversar sobre alguma coisa que ela não conseguia dizer em voz alta. Eu fui a pessoa para quem Lucas ligou durante uma excursão escolar em Campos do Jordão porque estava com saudade de casa e eu dirigi 40 minutos para buscá-lo antes do horário e levei ele para casa e fiz sopa e assistimos filme na sala até ele dormir no sofá enquanto eu pensava, é isso. É exatamente isso. Eu não construí a vida que imaginei construir aos 24 anos. Construí uma vida melhor. Só levei um tempo para entender isso. A apresentação de talentos ajudou. Alguém me perguntou recentemente se eu ainda tinha raiva do Marcelo. A resposta honesta é que eu já tive e agora sinto principalmente indiferença, o que também é um tipo de resposta. Raiva exige um nível de investimento emocional contínuo que eu redirecionei há muito tempo. O que eu tenho hoje é clareza. Eu entendo exatamente o que aconteceu e quem fez quais escolhas e quanto essas escolhas custaram e quem pagou esse custo. Marcelo vai viver com o conhecimento específico de que os próprios filhos subiram num palco diante da escola inteira e descreveram aquilo que faltava na vida deles. E o que faltava era ele.
Eu não planejei aquilo. Não pedi que eles fizessem aquilo. Eles têm 12 anos e processaram 12 anos de informações e chegaram às próprias conclusões e expressaram essas conclusões do jeito que crianças de 12 anos expressam as coisas, diretamente sem suavizar as bordas. Eu não sinto arrependimento pelo que eles disseram. Tenho orgulho deles por terem tido clareza para dizer aquilo e coragem para dizer aquilo numa sala cheia de pessoas e maturidade suficiente para transformar tudo em gratidão em vez de ressentimento. Eles falaram sobre quem esteve presente. Eles disseram obrigado. Foi exatamente assim que eu criei os dois. Depois da apresentação, algumas pessoas da escola vieram falar comigo no estacionamento. Pais que eu conhecia apenas de acenar durante reuniões ou jogos escolares me abraçaram como se tivéssemos intimidade antiga. Uma professora da Manuela chorou enquanto dizia que aquilo tinha sido uma das coisas mais bonitas que já tinha visto numa escola. O coordenador pedagógico apertou minha mão por tempo demais, claramente sem saber muito bem o que dizer. Lucas e Manuela pareciam quase envergonhados com toda a atenção. Crianças de 12 anos ainda não sabem exatamente o que fazer quando adultos começam a emocionar-se por causa delas. No carro, na volta para casa, os dois discutiram sobre qual apresentação tinha sido melhor, a deles ou a do menino que tocou bateria usando baldes de tinta vazios. A normalidade daquela conversa depois de tudo me atingiu de um jeito inesperado. Porque essa sempre foi a verdade sobre nossa vida. A maior parte dela nunca aconteceu nos grandes momentos. Aconteceu nas pequenas rotinas repetidas milhares de vezes. Nos uniformes separados à noite. Nos remédios dados nos horários certos. Nas listas de material escolar em janeiro. Nas manhãs de primavera em que eu acordava antes de todo mundo para conseguir terminar uma demanda do trabalho antes deles levantarem para ir à escola. Nas noites em que um dos dois aparecia na porta do meu quarto dizendo que não conseguia dormir. Foi ali que nossa família realmente foi construída. Não no fórum. Não na publicação do Facebook. Não na apresentação da escola. Foi construída nas coisas pequenas e constantes que quase ninguém vê porque as coisas que sustentam uma vida raramente parecem grandiosas enquanto estão acontecendo. A publicação do Marcelo desapareceu da internet, mas eu sei que prints continuam circulando por aí. Pessoas ainda devem comentar sobre o pai incrível que ele parecia ser. E talvez isso não importe tanto quanto antes importaria para mim. Porque Lucas e Manuela sabem a verdade. Eu também sei. E, no fim das contas, a verdade da vida de alguém normalmente está menos nas coisas que ela publica e mais nas pessoas que aprenderam, ao longo dos anos, que podem contar com ela numa terça-feira comum. Essa é a parte que ninguém consegue fingir por muito tempo.